Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje damos início à conversa com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. A nossa conversa vai processar-se por telefone, cumprindo esse afastamento social que nos é recomendado dado o surto de coronavírus e da doença Covid-19. Este é um tema, sem dúvida, na ordem do dia. Doutora Ana Rita Barros, antes de mais, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. E vamos começar a nossa conversa justamente por este tema incontornável que afeta os Estados-membros, todos eles, penso eu, da União Europeia e todo o mundo. É uma pandemia que estamos a viver neste momento. Exatamente, é isso. Portanto, a União Europeia está preocupada, logicamente, e esta semana anunciou, através da Presidente da Comissão, a criação de um fundo de resposta de 25 mil milhões de euros, que vem adicionar a um fundo que já existia para a investigação e que nós já tínhamos falado, creio que há 2 semanas. Sim. Este fundo destina-se a garantir o funcionamento dos sistemas sanitários, mas também a liquidez das empresas, principalmente do tecido empresarial europeu, que são as pequenas e médias empresas. E também a deterioração do mercado de trabalho, que com certeza ocorrerá, dadas as circunstâncias atuais. A recuperação não será imediata após esta crise. Não. De Penso que saúde durará, pública. e, aliás, a preocupação do BCE, nas medidas que anunciou ontem, são bem claras quanto a essa matéria. Estamos apenas no início. Sim. E estas ajudas de Estado nem sempre são bem vistas. Sim, Pelo menos por normalmente, parte dos Estados europeus. do tecido empresarial normalmente não é bem visto, porque muitas vezes as ajudas de Estado destinam-se a fazer baixar os preços, e baixando os preços o mercado da concorrência não funciona, não é? Sim. Desta vez a Comissão anunciou o aligeiramento destas regras de ajudas de Estado, isto é, as subvenções, subsídios a conceder aos Estados-membros através da atividade económica vão ser mais ligeiras em termos de análise pela União Europeia. O curioso é que, já decorrente desta situação vivida, a primeira reunião do Conselho Europeu na história da União ocorreu por videoconferência, ou foi a primeira a ocorrer por videoconferência? Sim, foi a primeira. Alguns críticos dizem por receio de se encontrarem, não é? Mas creio que foi pela rapidez da resposta que isso permitia, não é? Sim. Portanto, digamos que foi uma telecimeira que ocorreu pela primeira vez. Sim. Complementando talvez esta informação, doutora Ana Rita Barros, podemos talvez deixar nota de um site onde os cidadãos europeus podem encontrar informação fidedigna. Sim, informações, respostas, estatísticas. Portanto, o site é longo. Penso que só por escrita é que se consegue de facto transmitir aos ouvintes, mas se fizerem uma pesquisa no Google, pondo as palavras Europa, coronavírus e resposta, vão ter exatamente essa indicação no Google e conseguem entrar no site. Se aparecer em inglês, que normalmente aparece como primeira língua, vão procurar na língua que lhe é mais fácil, neste caso, penso que o português. E o português está disponível também? Completamente disponível. Toda a informação que está em inglês também está nas outras línguas, que são línguas oficiais da União Europeia. É importante darmos a entender àqueles que nos escutam que a informação que procuram deve ser fiável, tanto quanto possível, destas instituições que são credíveis. Sim, sempre através de fontes oficiais. Penso que sim. O melhor é pesquisar e encontrar a informação. A União Europeia também hoje informou que tem o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência a funcionar, está a trabalhar em permanência, está neste momento a dar resposta ao pedido italiano para o fornecimento de equipamento de proteção individual. Também acionou um mecanismo de proteção civil para operacionalizar e financiar o repatriamento de europeus que o queiram fazer, portanto, em colaboração com os Estados-membros e a União Europeia. São medidas da União Europeia que também estão nesse site e que podem ser consultadas e atualizadas em qualquer momento.
Outra notícia, mas de certa forma realizada ou relacionada com esta questão do Covid-19, tem a ver com o facto do Banco Central Europeu também ter anunciado medidas. Sim, exatamente, anunciou-as ontem. O Banco Central Europeu não vai baixar as taxas de juros de referência, portanto, taxas de juros que nós conhecemos nos depósitos, e não vai fazê-lo porquê? Porque já está suficientemente baixa, não é? Historicamente baixa. Relembremos que baixaram as taxas de juro a Reserva Federal Norte-Americana e também o Banco da Inglaterra, já na semana passada. Contudo, as medidas do Banco Central são mais dirigidas nesta redução de taxas para o refinanciamento. O que é isto do refinanciamento? São os empréstimos que o Banco Central faz aos bancos do sistema euro. Essa medida, que foi anunciada em uma baixa de 25 pontos percentuais, vai ser implementada entre junho de 2020 e junho de 2021, exatamente para que os bancos possam injetar no mercado crédito bancário a preços mais reduzidos. Não é? O Banco Central cede aos bancos dos Estados? Sim, valores. E esses valores são depois injetados na economia para depois a economia financiar os sectores onde a propagação do vírus é mais grave, não é? Com as consequências que isso tem para as empresas e para o trabalho, não é? E vão ser graves em várias áreas, certamente. Sim, certamente. Da produção. O Banco Central Europeu também anunciou a compra de dívida, que já tinha sido retomada no início deste ano e vai ser reforçada com 120 mil milhões até o final de 2020. Portanto, já é significativo. Entretanto, e já partindo para um outro tema, foi apresentado em Bruxelas o esboço de um futuro acordo entre a União Europeia e a África, que poderá vir a ser assinado lá mais para o fim do ano. É uma aproximação e uma necessidade também. Sim, uma necessidade de apoiar estes países de onde saem, por exemplo, muitos migrantes. Exatamente, a migração é um dos temas-chave deste esboço de acordo que foi anunciado esta semana. Digamos que a Europa está a olhar para onde lhe permita, não é? Sim. Para o sul, porque temos de um lado a Rússia, a Turquia, que falaremos daqui a pouco, e a Síria. Temos do outro lado ao ocidente os Estados Unidos, não é? Ontem vimos aquelas medidas relativamente ao transporte aéreo. Temos a norte mais no lado a questão do Brexit. Enfim, resta-nos olhar para onde ainda é possível, não é? Sim. Para a África. E o acordo vai focar alguns temas estratégicos importantes para a África, mas também importantes para a Europa. E as instituições europeias disseram que somos dois continentes em pé de igualdade. Portanto, vão olhar para a África com outro olhar que não têm tido até agora. Agora de igual para igual, é isso? Exatamente, é o que se diz. Talvez seja interessante referirmos que a primeira cimeira Europa-África deu-se numa das presidências portuguesas da União Europeia, só que depois não teve grandes consequências, não é? Neste momento, talvez seja de falarmos dos pontos-chave, que são desde logo a neutralidade climática, que é uma das apostas da Comissão, não é? Embora a África não seja responsável pelas emissões, a não ser em 2%, mas as consequências das alterações neste continente serão das mais graves. Também a colaboração no âmbito da digitalização, há muito a fazer nesse campo em África. Está estatisticamente provado que um aumento de 10% na cobertura digital africana aumenta o seu PIB em 1%, o que é muito importante para o aumento da riqueza. Depois apostar também no crescimento e no emprego. Exatamente, investimento de capital europeu e estrangeiro em África, de forma não só a criar emprego, mas também a erradicar o trabalho infantil, que é uma das grandes preocupações também do continente africano. Depois paz e segurança, porque sabemos que muitos países africanos vivem em clima de guerra. Instabilidade, ou pelo menos uma guerra surda, não é? Sim. Portanto, com ameaças militares e afetando o funcionamento das democracias, das jovens democracias africanas, portanto, isso também é uma aposta. E por último, a imigração.
que não é de qualquer forma o menos preocupante, e a União aí comprometeu-se a continuar o contacto permanente entre os países europeus e os países de origem da imigração, com as subvenções e os apoios que já são conhecidos e que podem ser intensificados, mas também com um certo olhar para os países de passagem e os de destino na Europa. Sim. E esta imigração muita dela vem de países africanos. Sim, africanos. Burkina Faso, Etiópia, enfim. Sim. Nós agora estamos mais a falar da Síria. Síria, sim, neste momento. Mas também dos países do norte da África. Continua a haver fluxos. Bastante. Sim. Bastante. A União Europeia retomou ou está em diálogo com Ankara, com a Turquia, particularmente com o seu presidente, por causa de um acordo que é já de 2016, em que a União Europeia concedeu ajudas financeiras à Turquia para, em contrapartida, bloquear o fluxo de imigrantes. E sabemos o que tem acontecido nos últimos tempos, mas podemos recordá-lo. A verdade é que a Turquia, a dada altura, decidiu abrir as fronteiras sem controle de migrantes em direção à Grécia, por exemplo. Exatamente, porque sofre esse impacto, sim. Que ali existe, pois, o acordo é de 2016, com um volume financeiro assinalável, que já foi pago em grande parte, mas o presidente Erdogan resolveu abrir as fronteiras com os problemas que nós já conhecemos, sim, de 2015 e 2016, onde nessa altura entraram 1.300.000 refugiados na Grécia, e que criou graves problemas, como estamos lembrados, na União Europeia. Sim. E eu perguntava-lhe porque é que a Turquia age desta forma nesta altura, o que quererá mais da União Europeia? É uma pressão sobre a União Europeia? É uma pressão. Quererá, com certeza, mais suporte financeiro, por um lado. Sim. Mais envolvimento europeu na questão da Síria. Mas também está a exigir a extensão de visto para os cidadãos turcos no espaço Schengen. E não é, de facto, de forma nenhuma de desprezarmos o facto de a Turquia ser um país de há muito candidato à União Europeia, não é? Sim. Enfim, são estes aspectos que a União Europeia se comprometeu a rever e que disse que vai manter um diálogo político mais forte a curto prazo com a Turquia, tendo já indicado que o representante da União Europeia para a política externa se irá encontrar com o seu homólogo turco, não é? Sim. Portanto, isto é uma questão que não está, de qualquer maneira, fechada, pelo contrário. Temos falado menos por causa do vírus, mas que vai continuar. Sim, a Turquia está, no fundo, a fazer alguma pressão sobre a União Europeia para, de certa forma, dar continuidade ao processo de entrada na União Europeia. É uma das formas, não é? Se não entrar, compensa-nos de qualquer maneira, não é? Sim. Enfim, há de facto essa grande preocupação. Também o representante da NATO já se pronunciou sobre este facto, dizendo, através do seu secretário-geral, que a União Europeia terá que cooperar com um importante aliado da organização, que é a Turquia, não é? Também o Parlamento Europeu relembrou que a situação humanitária que agora se encontram os imigrantes terá que ser revista, pedindo uma política comum em matéria de asilo, que a União Europeia nunca conseguiu entre os seus Estados. Enfim, há aqui várias variáveis que se podem conjugar e equacionar. As relações não têm sido fáceis entre a União Europeia e a Turquia, através dos tempos. Sim, não têm sido. Podemos até relembrar aqui, historicamente, as questões de amizade e animosidade que têm existido entre os dois blocos, na União Europeia por um lado e a Turquia por outro. E podemos recordar a Guerra de Constantinopla, o cerco de Viena e o cerco de Malta, o retrocesso de Napoleão em Acre, o Kosovo e, muito mais recentemente, lembramos nós, a ocupação de Chipre, que ainda não está resolvida. Pois. Vamos ficar a aguardar desenvolvimentos, mas é urgente resolver a situação dos deslocados ali na fronteira com a Grécia.
certamente. Depois realizaram-se eleições legislativas na Eslováquia, não é? Sim, recentemente. E, portanto, houve um volte-face nesta questão. O partido do poder, enfim, não teve a votação máxima, não é? E o centro-direita ressurgiu através de um partido designado como independentes e pessoas comuns e teve 25,02% dos votos, o que lhe deu a maioria, apesar de não ser absoluta, mas o suficiente para a Presidente da República Eslovaca o ter convidado para formar governo, que será certamente um governo de coligação, mas será, de facto, uma viragem nesta questão da Eslováquia. Uma referência ainda ao Luxemburgo, que se torna o primeiro país do mundo com transportes públicos integralmente gratuitos. Sim. É uma medida inédita, pelo menos. Inédita, amiga do ambiente, suponho, não é? Porque irá promover a utilização dos transportes públicos em detrimento do carro particular, suponho. Exatamente, é uma das questões e também uma questão funcional. Porque o Luxemburgo, embora tenha 600 mil habitantes e 160 mil vivam na capital, todos os dias na capital circulam cerca de 400 mil pessoas. Sim. Até vêm de estados vizinhos, como é o caso da França, da Bélgica e da Alemanha, que vêm trabalhar ou estudar para o Luxemburgo, não é? E de maneira que a cidade de Luxemburgo torna-se intransitável a determinadas horas, o que é complicado, e de maneira que o Estado luxemburguês prescindiu do pagamento de um título de transporte, que normalmente eram 2 euros, portanto, prescindiu dessa receita e vai investir em transportes públicos completamente gratuitos, que se prolongarão já, tendo começado no dia 29 de fevereiro último. Por outro lado, também vai investir em pistas cicláveis, em parques de estacionamento nas periferias que depois deem acesso a transportes públicos comuns, enfim, em subsidiar os passes conjugados interpaíses, porque do número de pessoas que entram no Luxemburgo, cerca de 100 mil são franceses, que vêm para lá todos os dias, portanto também tem um passe para os 2 países e o passe também vai ser reduzido, enfim. Várias medidas certamente determinadas pelo facto do Luxemburgo ter um elevado rendimento per capita que lhe permite abdicar dessa receita. O mais elevado, da Europa, 102 mil euros por habitante e por ano, não é? É significativo. E existe também no Luxemburgo cerca de 7 em cada 10 pessoas têm pelo menos uma viatura. O que faz com que as deslocações profissionais se façam em viatura própria, não utilizando outros meios, o que torna a situação muito, muito caótica em termos do país. Por último, doutora Ana Rita Barros, como é habitual, tem uma frase? Uma frase do Banco Central Europeu. Sim. Exatamente sobre a crise que estamos a viver e que diz o seguinte: o mundo vive um cenário que nos lembra a grande crise financeira de 2008. Portanto, vamos estar alerta para o que aí vai, não é? Infelizmente, parece que o tempo voltou atrás. Sim. A história repete-se, A história repete-se, pois. Não esperávamos que se repetisse principalmente nestas circunstâncias. Tão cedo e nestas circunstâncias. Vamos esperar que tudo seja ultrapassado com o bom senso de todos e de cada um de nós. Vamos cumprir aquilo que nos é pedido e certamente estaremos aqui para contar daqui a uns tempos, daqui a umas semanas. Assim o esperamos, com certeza. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui nesta emissão. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.